ainda vamos cantar, para terminar esta parte, o 155. 155. No Salmo 125. Salmo 125, a segurança daqueles que confiam em Deus. Vamos fazer essa leitura responsivamente, do Salmo 125. Eu leio o primeiro verso, os irmãos, o seguinte até o final, apenas 5 versículos, né? Todos já encontraram, né? Então leiamos. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos à iniquidade. Quase direi ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obra a maldade. Paz haverá sobre Israel. E Deus possa abençoar esse maravilhoso texto em nossos corações, né? Eu peço aos irmãos que sentem, né? Podem sentar. Nós temos algumas pessoas que estão necessitando de oração. O hino que cantamos fala justamente nesse sentido, né? Nós vamos pedir ao irmão agora que faça uma oração, lembrando especialmente da Márcia, né? Aquela moça que é militar, que nessa semana teve um problema muito sério aí, está no hospital,
está mal, nós devemos orar, continuar orando, porque nós já oramos de manhã, agora à noite, né, nas uniões, né, e vamos continuar orando por essa pessoa e por outros que estejam enfermos, né. Inclusive, eu quero abrir a oportunidade aqui, se tem algum irmão que tem um pedido especial a fazer, especialmente sobre pessoas enfermas, né, pode então fazer o seu pedido e nós vamos pedir o irmão que vai orar para orar nesse sentido também. Tem um pedido especial aí? Eu tenho. Eu gostaria que a igreja orasse a favor da minha sogra, que ela vai ter dado terça-feira, sentindo delicado do coração. E eu gostaria que os irmãos orassem a favor dela. Ela ainda não é crente, para que Deus dê a oportunidade, né? Para que ela não fique nesse mundo sem aceitar Jesus. O nome dela é Alice. Muito bem, o pedido da nossa irmã Nelina, da sua sogra, né? Vamos pedir ao nosso irmão Praia, que nos eleva nessa palavra de oração, lembrando especialmente desses dois pedidos, dessas duas pessoas, né, que tanto carecem das nossas orações. E Deus promete nos atender quando realmente estamos orando, buscando o coração, segundo ensina a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças a nós, Senhor, porque nos deste vida, nos deste saúde, nos deste, Senhor, a oportunidade de estarmos novamente aqui na tua casa para louvar o teu nome, para ouvir a tua palavra. Senhor, pedimos agora que hoje nenhuma alma saia deste santuário sem conhecer-te como único e suficiente Salvador. Senhor, se aqui estamos, que seja realmente para a tua honra e para a tua glória. Nós queremos agora, especialmente, Senhor Deus, pedir por esses dois pedidos que foram feitos pela Márcia, que está internada no Hospital Santa Marcelina. Sabemos que o estado dela é grave. Senhor, nós sabemos que tu és o Deus do impossível. Sabemos, Senhor, que para ti nada é impossível. Se for da tua vontade, que seja para a tua honra e que seja para a tua glória, Senhor. Que a tua mão esteja sobre a Márcia ali e que possamos, Senhor Deus, sentir o milagre dela ali. Sabemos que o estado dela é gravíssimo. Tu sabes, Senhor Deus, o que tens preparado para aquela alma, o que tu tens preparado para aquela vida, para o teu trabalho, se esta for a tua vontade. Pedimos também agora, Senhor Deus, pela sogra da irmã Lenira, pela dona Alice, que tu estejas com ela nesse momento também de enfermidade e que o Senhor possa estar com ela nesse momento em que ela vai submeter a tua vida. Bom, Senhor, te pedimos por outros que nós não sabemos, que nós não tenhamos conhecimento, mas que tu estejas com cada um dos enfermos da nossa igreja e também daqueles que precisam, Senhor Deus, da tua proteção. Dirige-nos neste culto, Senhor, que possamos estar preparados para ouvir aquilo que tu tens para nós nesta noite. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora um solo pela nossa irmã Wagner. O último hino que a igreja cantou falou sobre o cuidado do Senhor quando nós estamos buscando a Ele em oração, né? E que Ele nunca nos deixa sozinhos, Ele está sempre cuidando de nós. O hino que eu vou cantar é um hino bem conhecido da igreja, é um hino do cantor cristão, e é Deus cuidará de ti. Você pode sair daqui com toda certeza no seu coração que o Senhor cuida de você em todos os momentos da sua vida. Não só para aqueles que estão aqui que ainda não conhecem o cuidado do Senhor de perto, como para nós que já conhecemos. Porque muitas vezes a gente se sente desesperado em alguma situação, pensando que Deus até virou as costas para nós, não é? Mas Ele tem cuidado de nós, todos os momentos da nossa vida, quer na tristeza, na alegria, em todos os momentos o Senhor tem cuidado de nós. Com certeza, Ele quer cuidar de você também hoje. Deus cuidará de ti, por ti.
Muito bem, irmãos, nós queremos lembrar sobre os nossos trabalhos da semana, né? Nós temos aqui no nosso boletim, os irmãos já têm em mãos aí, né? Algumas coisas, né? Por exemplo, nós temos aqui sobre missões andinas. Próximo domingo é o 4º do mês, né? E no 4º domingo do mês nós costumamos tirar uma oferta específica, oferta especial, né? De missões para enviar para o Equador, para o nosso missionário particular, o Belmires. Então devemos vir preparados no próximo domingo para esta oferta, né? Com relação a missões nacionais, queremos dizer que ainda esse mês está sendo estendida até o fim do mês a oportunidade de contribuirmos para missões nacionais. Então nós temos um alvo aí, parece que de 4 mil, né? 4 mil reais. Então precisamos alcançar esse alvo, né? E vamos então fazer o possível para que até o último domingo desse mês possamos então completar esta quantia para enviar para os campos de missões, né? Nós temos aqui também ainda no próximo sábado a Assembleia às 18 horas. Assembleia no sábado está tendo pouca gente. Nós estamos decidindo muitas coisas aqui na igreja com um grupinho muito pequeno. Eu acredito que nós devemos fazer um esforço para estar aqui no próximo sábado, né? Para que possamos então participar da Assembleia, né? Tem um culto também marcado aqui na casa do irmão Ari, da irmã Bia, né? Às 20 horas, né? Então nós devemos vir para essa Assembleia, após o que dirigirmos lá para o culto na casa dos nossos irmãos, né? Prestar o nosso culto a Deus, né? Parece que eles mudaram de residência e estão querendo na sua nova residência, na sua nova casa, oferecer a Deus um culto de gratidão, não é isso? Me parece que mais ou menos isso aí, né? Então devemos estar aqui para juntos participar desses trabalhos. Vamos dar oportunidade a irmãos que porventura tenham mais aviso a fazer. No próximo dia 23/10, aqui na igreja vai haver o Dia Alegre Missionário para crianças de 4 a 12 anos. Não precisa trazer lanche, é das 10 da manhã às 16 horas. Vai ter uma programação aqui na igreja e quem vai estar à frente é a Ruth. Mais avisos? Um aviso especial, dá um destaque assim. Bem especial, esse aniversário do Coro Jovem, dia 30 de outubro, e nós queremos ver a igreja desse jeito, um pouco mais montada, as pessoas em pé, se possível, prestigiando o coro e fazendo culto a Deus de gratidão. O tema do culto é restauração, já que o nome do coro é restauração. Então a gente quer que a igreja esteja participando desse culto em louvor a Deus. Muito bem, nós devemos lembrar também dos cultos da semana. Esta igreja tem um culto na quarta-feira que é dirigido pelos diáconos, mas esse culto é extensivo a todos os membros da igreja e todos nós devemos participar na medida do possível. Temos o culto na quinta-feira que é dirigido pelo pastor, né? Culto de estudo bíblico, orações, né? Devemos estar aqui então participando, né? Especialmente para aqueles que nos visitam, que porventura não esteja informado ainda dos trabalhos da semana, né? Que sirva mais para essas pessoas, né? Para os visitantes, que esteja aqui nos prestigiando, né? Prestigiando a casa de Deus também nos trabalhos da semana. Era esses os avisos que tínhamos para hoje, né? Irmão, faz isso. Pois não. Com referência ao culto na minha casa, como abrir a assembleia, como caso os irmãos poderiam estar se encontrando aqui. Inclusive, eu vou pedir os mapas, porque fica um pouquinho longe, né? Em Santo André, eu gostaria de poder receber a todos. Então, eu trarei na Assembleia, trazer agora, mas acabei esquecendo. Então, as pessoas podem se reunir aqui e saírem daqui para ir para lá. Porque, lógico, eu gostaria que todos pudessem estar lá com a gente, para louvar o Senhor. Então, eu vou trazer os mapas e o pessoal se encontra aqui. Acho que o serve da Assembleia, uma hora e meia, 7h30. Eu creio que no sábado, né? Quem sabe, a gente termina às 7 e pouco, né? 1 hora, mais ou menos a gente tem feito esse trabalho, né? Isso, aí então, pessoal, mesmo as pessoas que não puderem ir à Assembleia, se puderem estar aqui até o 19h30 para estar, aí sai com os demais irmãos para ir para lá. Muito bem. Então, até às 19h30 aqui, né? Não podemos passar, senão é um pouquinho longe, né?
Nós vamos procurar estar aqui todos aqui para a Assembleia e após o que vamos para a residência dos nossos irmãos, né? Muito bem, vamos apresentar agora os nossos visitantes, né? Esse é um momento sempre de uma alegria muito grande para nós, né? Porque sempre que temos a oportunidade de apresentar os visitantes, de rever os visitantes, né? É uma grata satisfação para nós, para a igreja, e queremos dizer que essa igreja recebe de braços abertos todas as pessoas que nos visitam, né? E Deus acredito que muito mais, né? Que a pessoa venha aqui, logicamente, ouvir a palavra de Deus, participar do seu trabalho. Então, com a palavra... Eu pouco tempo, me atrasei de ficar lá na frente hoje para anotar o nome dos nossos queridos visitantes. Então, eu pedi a gentileza de vocês que vieram nos visitar, nos deixaram muito felizes, que se levantassem, dissessem para mim o nome, para a gente conhecer vocês. Ou algum irmão que trouxe uma visita. Por favor, por favor. Pois não? Ah, bem. Ele pertence à Congregação Cristã do Brasil, que é em geral. Qual o seu nome? Muito prazer, muito obrigada, em nome de Jesus. A igreja do quarto centenário está muito feliz em receber. Quando puder, retorne, que vai ser sempre uma alegria muito grande. Tá, muito obrigada. Pois não? Quem é a freguesia do Rio de Janeiro? Nossa, que chique, carioca, muito obrigada pela visita. Nós estamos muito lisonjeados. Volte sempre que puder. A igreja está sempre de braços abertos para poder receber. Mais alguém? Irmã, seu nome? Jusilene? Joilma, muito obrigada, em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes também com a sua presença. Volte sempre. Mais alguém? Então, os irmãos querem mais uma vez me desculpar, porque infelizmente eu cheguei super atrasada por um problema, mas nós estamos muito felizes com a presença de todos, esperamos que vocês retornem novamente, estaremos assim ansiosos que possamos vê-los de novo. Obrigada. Muito bem, realmente bastante visitante, né? Nós agradecemos mais uma vez. Vamos passar a palavra agora ao coro, né? Que vai fazer a sua primeira apresentação.
convidar os irmãos à frente, os irmãos que estão carregados nas ofilácias, né? Ir à frente, os diáconos, e nós vamos então fazer essa parte. Queremos dizer que essa contribuição é para os membros da igreja. Nós contribuímos com os dízimos de oferta para o sustento da causa de Deus, né? E é exclusivo para os membros da igreja, né? Os visitantes estão dispensados. Vamos pedir ao nosso irmão Enzo que agradeça a Deus essa história. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, depois de hoje, seu nome está te obrigado, Senhor Deus, por nos faz haver cada hora de presença. E também, Senhor Deus, que você esteja com cada um que não está aqui, Senhor Deus, que porventura não tem parabéns, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. E te agradecer também, Senhor Deus, pelo tempo que o Senhor faz depositado, Senhor Deus. O Senhor faz por tudo. Nesses dias, esse valor que eu aqui depositar, Senhor Deus. Eu pedi também para esses três missões, Senhor Deus, nacionais, que eu possa estar abençoando esses irmãos, que nós consigamos, Senhor Deus, atingir esse alvo, Senhor Deus, e nós ultrapassamos por essa sua vontade, Senhor Deus. Que esse pedido, Senhor Deus, que esteja com todo o tempo que nós seguimos, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, dando a cada vida da sua vida, Senhor Deus. E agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém, Senhor. Conforme os irmãos estão vendo, né, o nosso pastor não está presente, ele está em série de conferência no interior, né, interior do estado, Dracena. E hoje nós temos um pregador novo, digo novo, porque parece que é a segunda vez que prega aqui, né, o chamado pastor, também é carioca, né, tem mais um carioca aqui, talvez esse não sei dele, possa ser até parente, né. E é um prazer muito grande, né, ouvi-lo mais uma vez. Então, a partir desse instante, né, nós vamos passar, com muito prazer, a palavra ao pastor, né, para a leitura e mensagem da palavra de Deus. Vamos procurar ficar atento, né, para aquilo que Deus tem para os nossos corações. Após o que, a mensagem, o público terá mais uma participação. Irmãos, com alegria que mais uma vez retornamos nesta igreja, nesta oportunidade para assumir o púlpito pela segunda vez. Na primeira oportunidade, muitos dos irmãos estavam com problema para chegar aqui, estavam num sítio, estavam atolados lá no meio do caminho, e nós aqui estávamos com os demais irmãos e orando também pelos irmãos, por aquela dificuldade. Mas foi bom, porque, sem dúvida alguma, os irmãos terão mais um motivo para se lembrarem do acampamento. Foi aquele acampamento que nós ficamos atolados. De vez em quando nós enfrentamos dificuldades.
Me lembro de certa vez que fomos com a minha igreja, a Colatina, no intercâmbio com a Igreja Batista em São Silvano. Depois de 2 dias de muito trabalho, indo de um lado para o outro, no domingo à tarde, depois do culto da manhã, depois do almoço, nós deveríamos retornar. O ônibus de luxo, muito bonito, parou à porta da igreja, e quando nós pensávamos que íamos entrar no ônibus, descobrimos que o motorista, ele havia desligado o motor, travado o freio, e a bateria não tinha capacidade para dar partida no ônibus. A solução para muitos de nós, leigos, seria: vamos empurrar o ônibus. Um calor tremendo, terra quente, São Silvano e Colatina, no verão. Então apareceram logo alguns heróis, se colocaram em posição e vamos empurrar o ônibus, porque ele vai dar a partida. É só que o freio estava travado. E apesar de tantos valentes, fortes e heróis cavaleiros, o ônibus nem se mexeu. E nós ficamos ali, o motorista entrou debaixo do ônibus, tentando soltar o freio, não conseguiu, e a hora passando, já tínhamos necessidade de fazer um lanche, quase no final da tarde, quando alguém foi buscar numa garagem de ônibus, um recurso, uma bateria com capacidade para fazer o ônibus funcionar. São os transtornos. Na viagem de volta paramos em Campos e eu disse para o motorista com o dedo apontado para ele: você não me desliga este ônibus e não freia. E assim conseguimos chegar de madrugada de volta à nossa igreja. Meus irmãos, parece que temos conseguido enganar muitas pessoas com a nossa aparência. Temos sido apresentados como cariocas aqui e ali. Agora mesmo o Márcio também foi apresentado como carioca. Morando no Rio há muitos anos. O Márcio é namorado da minha esposa, mas ele é baiano. Namorado da filha da minha esposa. Namorado da minha filha. E é baiano. E eu, meus irmãos, tenho a honra de ser pernambucano. Quantos pernambucanos temos aqui? Vamos ver. Olha, não somos muitos. Estou há 45 anos, talvez um pouco. Para ali fomos com 3 meses. E Deus nos tem dado todas as oportunidades na cidade do Rio de Janeiro. A minha esposa não está comigo nesta oportunidade porque viajou ontem para o Rio a fim de assistir uma programação lá na Ilha do Governador, na igreja da minha cunhada, onde hoje as crianças estão fazendo uma apresentação especial. E lá eu tenho uma sobrinha de 10 anos de idade e um sobrinho de 2 anos. Mas eu costumo dizer que ele é o meu segurança, porque ele tem porte físico. Ele tem tamanho e hoje ele estará estreando pela primeira vez, indo à frente para cantar. Eu espero, oro, para que isto realmente aconteça. Vamos ver se isso vai acontecer. E a minha esposa, então, assim como eu, apaixonada por aquela criança, ela não se conteve, foi ao Rio para assistir a apresentação do Igor. Meus irmãos, é um grande privilégio estar aqui pregando no púlpito do pastor Haroldo, um homem de Deus, um servo de Deus com tanta capacidade e que tem ministrado nesta igreja já por tantos anos. Para nós uma honra conhecer o pastor Haroldo, a sua família. Eles já estiveram lá em nossa casa e eu tenho tido, meus irmãos, a oportunidade de congregar aqui com os irmãos alguns domingos. Tenho aprendido muito, tenho vindo inclusive algumas quartas-feiras também, quintas-feiras, no culto de oração e doutrina, e tenho aprendido. O pastor Haroldo é um homem com o dom da palavra, de ensinar, com muito conhecimento da palavra de Deus. Por sinal, aqueles irmãos que não têm vindo às quintas-feiras têm perdido,
a oportunidade de mais um aprendizado, além da comunhão com a igreja. E nós sabemos que muitos têm impedimentos, né? Estudam, outros trabalham até no horário noturno, têm dificuldade para chegar até aqui. Você não sabe que eu moro ali próximo ao Jabaquara, na estação da Conceição, e o trânsito lá para cá realmente é uma coisa muito difícil. Mas com esforço temos conseguido chegar aqui. Sempre que estou aqui com disponibilidade na companhia para vir à igreja quinta-feira, tenho vindo e aprendido. E talvez meus irmãos, alguns irmãos, tenham perdido esse privilégio. O que estão fazendo? Aonde estão neste dia, naquele horário do culto de quinta-feira? Que tipo de compromisso nós temos tido? Muitas das vezes, meus irmãos, nos entregamos, não é, ao cansaço, e às vezes temos que vir direto do trabalho, temos um monte de dificuldades. Mas, meus irmãos, eu lhes digo, tem valido a pena vir aqui às quintas-feiras para ouvir a palavra de Deus, pastor Haroldo, ter a comunhão com a igreja. Fica aí, portanto, esta minha observação positiva sobre este trabalho tão especial no meio da semana. Eu, quando era jovem, não tinha compromisso com o ministério pastoral, eu tinha um amor tão grande como ainda tenho pela igreja, mas me parece que naquela época eu tinha mais oportunidade de estar no trabalho da igreja do que agora, como pastor. Eu sou pastor há quase 18 anos, mas sou crente há 36 anos. E durante aqueles anos de vida cristã, quantas oportunidades eu tive, nos trabalhos, nos dias de semana na igreja, nos lares, nos fins de semana, como era gostoso participar das atividades da igreja. Não medíamos esforços, não importava se estava frio, chovendo ou fazendo calor. Como era bom estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, com o Senhor, em contato com a palavra de Deus. Eu agradeço ao pastor Haroldo pela acolhida que nos tem dado, a mim e a minha família, e também pela oportunidade que tem me dado de pregar. Evidentemente, os irmãos sabem que eu não posso substituir o pastor Haroldo. Nós temos, infelizmente, poucos pastores com tanta capacidade como o pastor Haroldo. Os irmãos devem orar por ele, preservá-lo. E eu soube de um episódio ocorrido nesta igreja, de que quase ele foi para o norte do país. E os irmãos fizeram muito bem em detê-lo aqui, né? em segurá-lo aqui. Ele também, meus irmãos, tem um amor muito grande por esta igreja. Eu quero depender também das orações dos irmãos. Nós estamos atravessando uma das fases mais difíceis da nossa vida. É essa transferência para São Paulo. E nós estamos por uma circunstância de transferência da companhia onde já trabalho há 22 anos. E quando a companhia decidiu vir para São Paulo, ela deu para a maioria absoluta, ou quase que absoluta das pessoas, um tempo maior de tempo para, um pouco maior de tempo para pensar e para tomar a decisão de vir ou não vir. Agora mesmo, a última unidade da companhia, no Rio de Janeiro, também está de transferência para São Paulo e a parte de industrial para Manaus. E as pessoas ali daquela unidade, elas estão com 1 ano e 3 meses para fazer a transferência. E alguns ainda não responderam se virão ou não, já decorrido 8 meses do convite. Então é um tempo bastante razoável. As pessoas virem, conhecer a cidade e avaliar uma série de circunstâncias na sua vida, para então tomar a decisão de vir ou não vir. No caso, meus irmãos, do departamento aonde sou responsável na companhia, nós tivemos muito pouco tempo. Meu departamento teve 1 mês para tomar a decisão. E eu, meus irmãos, como gerente do departamento, tive 1 semana para tomar a decisão. Porque a diretoria queria saber se podia contar ou não comigo no processo de transferência de toda a equipe. Meus irmãos, não é fácil tomar uma decisão como esta em 1 semana, envolvendo tantas coisas: família, igreja,
moradia, carreira, enfim, tantas coisas. E eu confesso aos irmãos que se eu tivesse mais tempo, eu não sei exatamente se teria vindo para São Paulo. Mas naquelas circunstâncias, eu tomei a decisão de vir. E, meus irmãos, a oração que peço aos irmãos é no sentido de que Deus cada vez mais nos prepare, e prepare a nossa família para esta nova etapa da nossa vida aqui em São Paulo. E também em favor da nossa igreja ali em Fragoso, no Rio de Janeiro. Como disse aos irmãos, estou pastoreando aquela igreja há 17 anos. E nós temos uma afinidade muito grande. Minha filha nasceu ali, naquela igreja. Meu outro filho, que mora no Rio de Janeiro, está casado. Ele, quando foi para lá, tinha poucos anos de idade. Vimos aquela obra progredir. E nós temos uma afinidade, um entrosamento com aquela igreja realmente fantástico. Tem sido uma coisa muito dura para nós essa saída, e penso que também para aquela igreja. Ela está num processo de sucessão pastoral, e eu creio que dentro de mais uns 2 meses a gente deverá saber quem será o novo pastor naquela igreja. É um momento muito crítico, muito sensível para a igreja. Irmãos, orem também por aquela igreja. Deus tem abençoado, o trabalho continua. Ali na nossa igreja nós convidamos um pastor amigo para estar interinamente nos domingos que eu não posso estar lá. Ele está lá dirigindo a igreja e comandando todas as coisas, e eu tenho ido às vezes 3 domingos seguidos, às vezes 2 domingos, às vezes passo 2 domingos sem ir, até que esse processo esteja concluído. Deus tem abençoado. Domingo passado batizei 23 pessoas. No 5º domingo, dia 31, tenho mais quase 10 para batizar. Domingo passado tivemos 10 decisões na igreja e na realização do encontro de casais com Cristo, que está ancorado na nossa igreja. Deus tem abençoado aquela igreja, e que temos orado para que Deus coloque ali um obreiro que possa fazer melhor do que pude fazer nesses anos que ali estive. Vamos, meus irmãos, nos voltar para a palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra em Mateus capítulo 12, versículo 42. Gostaria também de dizer aos irmãos que eu descobri esta igreja por causa de alguns jovens da minha igreja lá no Rio que têm congregado aqui. Eles estão trabalhando aqui em São Paulo numa outra empresa, 3 ou 4 jovens. Um deles agora foi transferido para Salvador, vai passar um tempo lá. E então eles, conversando comigo, disseram: eu estou frequentando uma igreja maravilhosa lá na Zona Leste. Que é Zona Leste, não é isso? E eles disseram, me convidaram para vir aqui. E eu vim. E realmente gostei muito da igreja, dos irmãos. Que Deus abençoe cada vez mais esta igreja. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos ler. Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos meditar sobre o tema: Jesus é maior do que Salomão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta hora de culto, pela comunhão, ó Deus, com a tua igreja e com o teu Espírito. Assiste-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Capacita-nos, ó Deus, para este momento. Nos colocamos, ó Deus, em tuas mãos e te pedimos para que a tua palavra fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas. Rogamos também, ó Deus, em favor
da tua igreja ali em Fragoso. Abençoa o teu povo, o trabalho que está sendo realizado. Também, ó Deus, colocamos em tuas mãos pastor Haroldo, a sua família, teu servo, ó Deus, muito provavelmente nesse instante também está no púlpito entregando mensagem. Se com ele, e que ele tenha, ó Deus, sempre da tua sabedoria para conduzir o teu povo, o rebanho, ó Deus, que tu tens nesta localidade. Assim, ó Deus, nós desejamos e assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No versículo que lemos, meus irmãos, nós temos esta preciosa afirmação de Jesus: eis aqui está quem é maior do que Salomão. É possível, meus irmãos, que esta afirmação tenha causado um tremendo impacto para os judeus. É possível que eles tenham ficado perplexos diante desta declaração de Jesus, porque eles conheciam relativamente bem a história do rei Salomão. Como conheciam, e sobretudo os judeus religiosos ainda da nossa época, conhecem os grandes vultos da sua história, os grandes homens que viveram no meio do povo de Israel. E, meus irmãos, que valor que os judeus eles dão a estes grandes personagens da sua história. Que valor que eles dão a Moisés, por exemplo, aos patriarcas, aos grandes reis que reinaram sobre Israel. E então Jesus, no meio deste contexto, ele faz esta afirmação diante dos judeus, lá em Jerusalém: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ora, como Jesus é maior do que Salomão? Certamente que eles tiveram muitas interrogações diante desta afirmação de Jesus. Como Jesus é maior do que Salomão? Os judeus poderiam fazer algumas comparações na tentativa de provar que Jesus ele não era maior do que Salomão. Salomão era o filho do grande rei Davi, rei conhecidíssimo na história do povo de Israel. Jesus, ele era conhecido como o filho do carpinteiro de Nazaré. Salomão, ele nasceu num palácio com todo o conforto, muito provavelmente num ambiente seguro, num ambiente de palácio, com todos os recursos à sua disposição. Jesus, ele nasceu numa estrebaria e foi colocado na manjedoura. Salomão, ele herdou toda a riqueza do seu pai, inclusive o trono de Israel. E Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. A riqueza de Salomão era incalculável. Podemos ler na palavra de Deus, no livro de 1 Reis, um pouco a respeito da riqueza de Salomão. 1 Reis, no capítulo 10, a partir do versículo 14. Nós temos aqui, meus irmãos, parte do inventário da riqueza dos recursos de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono do alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos.
Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não se dava a elas estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus do Irã. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, bugiões e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Como Jesus era maior do que Salomão? Como os judeus podiam conceber isto? Salomão foi o homem mais rico da sua época. Há algum tempo atrás, quando ouvíamos falar de Aristóteles, Sócrates, Onassis, sabíamos que era o homem mais rico do mundo, o armador grego. Também ouvimos falar da família de Rockefeller como as pessoas mais ricas do mundo. E recentemente nós sabemos que Bill Gates é o homem mais rico do mundo, a maior fortuna do mundo. Salomão tinha a maior fortuna da sua época. Salomão possuía ainda 40 mil cavalos, 12 mil cavaleiros. Jesus, ele contava apenas com 12 apóstolos. Salomão, ele andava em seus carros, cavalos, navios. Jesus andava a pé, de carona em pequenos barcos ou num jumento emprestado. Como Jesus é maior do que Salomão. Salomão compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Jesus escreveu apenas uma vez na areia da praia e provavelmente a onda apagou rapidamente aquele escrito. Salomão construiu o luxuoso templo de Jerusalém. Ele usou 183.300 homens na construção daquele templo. E ainda há pouco falávamos com um dos membros desta igreja sobre o projeto, a intenção dos irmãos de construir um novo templo. Salomão, meus irmãos, se atirou a construir um templo fabuloso. Usou 183.000 homens na construção. 30.000 no Líbano, 70.000 no transporte do material, 80.000 talhadores de pedra e 3.300 fiscais. Jesus nem sequer tinha um templo. Quando Salomão morreu, ele foi sepultado com toda a pompa no túmulo real. Jesus, ele foi sepultado num túmulo emprestado por José de Arimateia. Como Jesus é maior do que Salomão. Certamente, meus irmãos, que no escopo dessas comparações, os judeus não podiam entender, não podiam aceitar aquela afirmação de Jesus. Será que Jesus é maior do que Salomão? Sim. Em verdade, meus irmãos, Jesus é maior do que Salomão. Sim, Jesus, ele é infinitamente maior do que Salomão, do que qualquer pessoa e maior do que qualquer coisa neste mundo. Voltemos, meus irmãos, às comparações numa nova ótica. Salomão, ele era filho do rei Davi, é verdade. Mas ele foi concebido como qualquer pessoa de sua época. Ele era tão somente um ser humano. Jesus não, Jesus era filho do Altíssimo. E jamais alguém nasceu como ele. Foi um dos maiores milagres da história, o nascimento de Jesus Cristo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro milagre, o nascimento de Jesus Cristo. As riquezas de Salomão eram todas perecíveis. As riquezas de Jesus, eternas, incorruptíveis. Nos diz a palavra do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Toda a grandeza e a riqueza do céu de Deus pertencem ao Senhor Jesus. E ali a traça e os ladrões não roubam e não escavam. Ali não há destruição, ali as coisas não perecem. A riqueza de Jesus é eterna para sempre.
Salomão, ele podia andar de carros, cavalos e navios, mas somente Jesus podia andar por sobre as águas. Salomão não tinha este poder, esta capacidade. Jesus, ele tinha somente 12 apóstolos. Salomão, 12.000 cavaleiros. Aqueles cavaleiros tinham força física e uma grande capacidade bélica. Eles estavam prontos para o ataque e para matar. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, eles tinham poder espiritual para vencer as circunstâncias adversas, para serem mais do que vencedores. Eles tinham a capacidade, o poder e a mensagem poderosa para levar vida e vida eterna às pessoas. Jesus escreveu apenas uma vez na areia da praia, porém foi na manifestação do Espírito de Deus, por conseguinte do seu próprio Espírito, que ele se revelou e inspirou na sua palavra. Só no Novo Testamento 27 livros. Na Bíblia podemos encontrar tudo a respeito de Jesus e seus ensinamentos. Quando Gutenberg criou a imprensa, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, e a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. O Templo de Salomão se transformou em ruínas, veio abaixo, foi destruído. Não ficou ali pedra sobre pedra. A igreja de Jesus Cristo, ela permanece até o dia de hoje e permanecerá eternamente. Salomão, ele podia retribuir aos seus servos com dinheiro, com ouro. Desta forma, ele poderia compensar aqueles que o serviam. Mas Jesus, ele deu a própria vida, uma virtude muito maior, um valor muito maior. Aqueles servos de Salomão, muitos deles tinham e morriam em favor do rei. Nós deveríamos morrer em favor de Jesus Cristo, mas pelo contrário, por causa da sua grande misericórdia, da sua grande e infinita graça, ele é que morreu e ele é que se deu por cada um de nós, pelos seus servos. Uma virtude muito maior, um valor muito maior. Como todos os homens, Salomão, ele era um pecador. Em determinado momento, ele foi culpado até mesmo de idolatria. Em Jesus Cristo nunca se achou pecado. Ele era absolutamente santo. Ele era absolutamente santo. A morte de Salomão não trouxe qualquer benefício para a humanidade. Que valor tem para a humanidade? Que valor tem para as nossas gerações a morte de Salomão? Mas a morte de Jesus trouxe a salvação para todos os homens. A morte de Jesus trouxe a vida eterna para todos os que creem nele, para todas as gerações que têm colocado a sua fé no Messias de Deus. Salomão, ele ficou lá na sepultura fria, e o seu corpo ali apodreceu. Ele não pôde sair dali. Mas Jesus, ele ressuscitou de uma forma gloriosa. Foi um dos maiores eventos do cristianismo, um dos maiores eventos ocorridos lá na Terra Santa, a ressurreição de Jesus. Ele não ficou ali. E meus irmãos, esta ressurreição de Jesus causou um impacto e uma motivação extraordinária à sua igreja, de forma que aqueles crentes, eles saíram contagiados, eles saíram efusivamente pregando o Evangelho, vivendo o cristianismo, porque o grande Salvador Jesus Cristo, ele não ficou na sepultura, mas ele ressurgiu como havia anunciado. Salomão foi apenas um homem. Jesus não, ele era o Deus homem. Jesus, ele era e ele é o Deus. E meus irmãos, porque Jesus Cristo era Deus, tudo era possível para ele. Vencer a morte,
Este Deus que tem todo o poder em suas mãos, este Deus que foi capaz de criar todas as coisas do nada. Ele que foi capaz de criar o firmamento, criar este mundo, criar os planetas, criar o ser humano, os animais, criar, meus irmãos, todas as coisas do nada, pelo poder da sua palavra. Jesus Cristo, de fato, meus irmãos, é infinitamente maior do que Salomão. Meus prezados irmãos, podemos tirar algumas lições desta afirmação de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos reconhecermos de que nós somos infinitamente menores do que Jesus. Ele é o grande Senhor. E, meus irmãos, quantas das vezes nós nos colocamos diante dele, diante da sua igreja, para a sua obra, com tanta prepotência, como se nós pudéssemos fazer, como se nós fôssemos o dono do poder para realizar, como se nós tivéssemos as coisas de Deus no nosso controle, quando não é verdade. Nós somos apenas servos de Deus. Somos apenas, meus irmãos, servos, filhos alcançados. Não há a menor dúvida de que isto é uma grande coisa, ser filho de Deus. É a maior coisa que alguém possa ter sobre a face da terra, é a paternidade de Deus. Ser filho de Deus, por adoção, através de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o Senhor da igreja, o Senhor da glória, o Messias Redentor, Ele é infinitamente maior, o seu poder, a sua glória. E por isso, meus irmãos, como crentes em Jesus Cristo, como filhos de Deus, como membros da sua igreja, nós devemos buscar e servir a este Senhor. Este é o Jesus da igreja, este é o Senhor da igreja, e a Ele, meus irmãos, nós devemos prestar o nosso culto, a nossa adoração. Que privilégio, meus irmãos, que motivação nós temos, deixar as nossas casas, deixar, quem sabe, algumas coisas para fazer, para vir ao templo adorar o Senhor, para a comunhão com a sua igreja, para o culto, para a adoração. Será, meus irmãos, que nós temos esta percepção? Quando nós chegamos à casa do Senhor, a igreja, temos este momento gostoso, fraterno, da comunhão com os irmãos, conversamos, falamos dos acontecimentos da semana, temos esse entrosamento maravilhoso e valioso para a vida da igreja. E num determinado momento, meus irmãos, nós nos reunimos diante da palavra do Senhor, para o culto a Deus. Então vamos abrir os nossos hinários, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Temos, meus irmãos, essa percepção da grandeza desse Senhor, maior do que Salomão, e maior do que todas as coisas, maior do que todas as forças, maior do que todos os eventuais poderes que existam, maior do que tudo. Este é o Senhor, Ele é o nosso alvo, a Ele vamos adorar, vamos cantar louvores, a Ele vamos dirigir a nossa oração, vamos estar diante da sua palavra. Meus irmãos, este é o contexto do culto que agrada ao Senhor. Este Senhor grandioso, este Deus, meus irmãos, extraordinário, infinitamente poderoso, grandioso, Ele está tão próximo e tão pronto a nos ajudar nas nossas maiores dificuldades. E quantas das vezes, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às batalhas das tentações, quantas das vezes, meus irmãos, em meio a essas dificuldades, nós nos esquecemos de que o Senhor é esse Deus todo-poderoso, de que para Ele nada é impossível. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a minha filha era recém-nascida, tinha 10 dias de vida, e então ela ficou muito doente. Nós tentamos alguns recursos e o seu quadro estava se agravando. Então procurei um médico que tinha sido médico do meu filho, e nós havíamos nos afastado dele por um tempo e retornamos a ele. Ele tinha o conceito de ser um dos maiores pediatras do Rio de Janeiro, Dr. Túlio Bonic.
Nós fomos a ele, e ele ali, quando recebeu a nossa filha em convulsão, ele imediatamente mandou descer para o laboratório no mesmo prédio, fazer todos os exames que ele podia dispor naquela hora. Ele ficou esperando até que o resultado viesse às suas mãos. E ele então disse para nós se tínhamos capacidade para internar aquela menina imediatamente. E disse: vocês vieram muito tarde. E nós dissemos que tínhamos recurso para interná-la. E ele imediatamente nos acompanhou e fomos para a Clínica Sanci, na Tijuca, e ela teve internação ali imediata. Fomos para casa, e eu fiz as contas, e dentro daquilo que a companhia na época podia dispor como seguro médico para o funcionário e alguns recursos que nós tínhamos naquela clínica, no tratamento que ela estava recebendo, a minha capacidade era para 10, 12 dias no máximo. Depois disso não tínhamos mais recurso. E ela ficou ali, meus irmãos, internada. Nós fomos para casa, ficou num tratamento intensivo. No dia seguinte, eu me levantei tão animado para ir ao hospital, para ver a filha. E quando eu liguei para lá para conversar com o dono da clínica, o Dr. Alfredo, eu consultei e disse: como está a menina? E ele disse: ela tem 10% de chance para sobreviver. Aquilo, meus irmãos, desmontou meu coração. E então eu me voltei para este Deus, esse Senhor grandioso da igreja. Eu disse: Senhor, mas se for da tua vontade, tu tens 90% em tuas mãos. E nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E, meus irmãos, 10 dias depois, o Dr. Túlio Conic me chamou e disse: pode levar a sua filha, ela está curada. Disse: doutor, que sequelas ela pode ter? E disse: só o tempo dirá, mas eu creio que ela vai sair bem. E ela está aí. É a menina mais bonita da minha igreja, e desta também. Está estudando aqui em São Paulo, no Colégio Objetivo. Não chegamos ainda às provas finais do último semestre. Ela já passou, já terminou o curso. Estudiosa, não puxou o pai, penso que puxou a mãe. Com talento, gosta de música, de piano, tantas coisas tem feito. Parece que não tem realmente nenhuma sequela. Acho que não vai acontecer mais nada. E os irmãos orem por ela, porque ela quer fazer medicina e vai fazer vestibular agora este ano para a medicina. Meus irmãos, se a nossa vontade conferir com o propósito de Deus, Ele vai nos atender, porque Ele pode todas as coisas. Ele é maior do que os médicos, Ele é maior do que as comunidades, Ele é maior, meus irmãos, do que qualquer coisa. Ele é maior do que qualquer pessoa. Ele é o Senhor da glória. E Ele está disposto, meus irmãos, a nos socorrer e a nos ouvir. Ele entende os nossos problemas, Ele entende os problemas da juventude. Ele, meus irmãos, conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas aflições, Ele sabe das vitórias que nós precisamos. E Ele, meus irmãos, apesar de grandioso, apesar de extraordinário, meus irmãos, Ele está próximo, porque o seu amor não é menor, é grandioso, é maravilhoso. Que nós possamos, meus irmãos, ter essa disposição, nós possamos ter, meus irmãos, esta reciprocidade a este amor de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, ter esta santa vaidade, entre aspas, de pertencer ao povo de Deus. Não somos um povo qualquer, não pertencemos a um Deus qualquer, nós pertencemos ao único Deus, ao único Senhor. Nós somos, meus irmãos, filhos do Rei por causa de Jesus Cristo. Nós somos coparticipantes da sua grandeza e da sua herança. E, meus irmãos, a grandiosidade de Jesus Cristo, de alguma forma, se reflete na vida dos seus filhos. E um dia nós estaremos desfrutando muito mais do que temos desfrutado até aqui. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade de anunciar este Jesus tão grandioso a outras pessoas. Nós não podemos guardar para nós mesmos.
nós, meus irmãos, já colocamos um pé no reino de Deus. Daqui a pouco, daqui a mais alguns anos, certamente vamos colocar o segundo pé no reino de Deus e estar com Ele para sempre. Mas os nossos familiares, que ainda não estão com Cristo, os nossos amigos, vizinhos, é um grande desafio, meus irmãos, a obra da evangelização. Como nós precisamos, meus irmãos, testemunhar e levar este Cristo. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, precisam olhar para a nossa conduta. As pessoas precisam identificar o nosso testemunho e verificarem de que nós refletimos esta grandeza do Senhor, a grandeza da sua santidade, a grandeza do seu amor, da sua misericórdia. As pessoas precisam ver isso nos nossos olhos, na nossa face, na nossa vida, nas nossas ações do dia a dia, lá fora. Que nós possamos, meus irmãos, ter este grande compromisso e assumir esta responsabilidade. A igreja está numa campanha. O pastor me honrou com este broche, que os irmãos também têm. Brasil 500 almas. Meus irmãos, nós não sabemos qual vai ser o resultado desta campanha, qual o efeito, qual o resultado. Mas, meus irmãos, nós temos que trabalhar, precisamos fazer alguma coisa. E isso vai ser proveitoso para a igreja, para a vida do próprio irmão. Levar este Deus grandioso, meus irmãos, que muitas pessoas, a maioria das pessoas lá fora, não conhecem. Estão aí batendo cabeça de um lado para o outro, tentando, meus irmãos, acalentar o vazio do seu interior, com tantas coisas, cada vez mais se afundando e se comprometendo com o pecado. E nós temos a resposta, nós temos a mensagem. Nós temos que levar as pessoas a Cristo, e será uma grande oportunidade que cada um possa se sentir participante desta campanha tão maravilhosa desta igreja. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que nós possamos estar sempre diante e submisso a este Deus grandioso, maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, cantar o hino 375, louvando, exaltando a este Deus. Vamos cantar de pé. Este não pode se cantar sentado. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que nós não somos de Salomão, conquanto ele tenha tantos exemplos para nos dar. Não somos de Moisés, não somos dos ministros. Graças a Deus, porque nós somos de Jesus. Vivo feliz, pois eu sou de Jesus. Vamos cantar isso, meus irmãos, nos lembrando da grandiosidade de Jesus. Ele
vamos ouvir o coral da igreja. Nós queremos dizer mais uma palavra, né? Que o nosso pregador, o pastor, chama Paulo Sérgio Garcia. Eu havia esquecido de dar o seu nome, perdão. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos os irmãos, os visitantes, e o pastor pela boa mensagem. Que Deus realmente possa estar sempre iluminando, que possa trazer mensagens como essa para os nossos corações quando tiver a oportunidade. Depois do pós-lúdio, né? Tiramos aí fora, né? E o pastor, os irmãos irão cumprimentar o pastor.